Olá, está começando mais um programa Franquia Sem Segredo, o primeiro programa de 2026. Seja bem-vindo, ano novo. E aí, Luiz? Nós persistimos, né? Bom Você ano. de volta. Bom, a gente devia estar de branco, né? É verdade. A gente devia estar de branco hoje. Pô, Mas eu tô de meia branca. ano novo, eu também. Meia branca, cueca branca. E aí, Riso? Esperando 26. Não, pra ele já foi o ano novo. Não, esquece. você comemorou primeiro com a gente até. Eleições, tudo que der pela frente. Copa do Mundo. O que vier, eu tomo. Tá esperando bastante Já do vou ano, tomar Luiz? agora. Ô, Riso, tá esperando bastante de 26? Como é que tá aí? No mundo do franchise, o que você acha? Vamos ter a rebelião das máquinas e as coisas vão começar a mudar ou não? Vai acontecer aqui, antes. Mas eu aviso vocês. Porque nessa hora eu já me mandei. Por falar em revolução, você já comprou o seu Ipanema? Eu já comprei. Eu estou adotando aqui, tem duas coisas que eu não vou ter mais. A minha dourada havaiana e o meu presuntinho Primo. Primo é da mesma marca dos donos da Havaiana também. Então, vamos ter problema. Havaianas é da JBS, se eu não me engano, né? É do mesmo grupo. Se eu não me engano, dos irmãos não. Batista. Não, acho que não. Claro acho que é. Um dos Se eu maiores não me investidores engano, é o Itaú. Com certeza. Eu tenho certeza que é, Luiz. Não. Vou procurar. Não precisa nem conferir. Já foi da Grendene, o Itaú financiou, o Itaú comprou e eles venderam de novo para o mesmo dono. É um troca-troca, conhecido como suruba, mas, enfim, vamos tocando em frente para não discutir demais. Não precisa nem conferir, Ricardo, eu te garanto. Muito bem, tá aqui, tá feito. E hoje temos participação especial mais uma vez, que é a nossa querida Naira Pacianotto, que veio bater um papo, falar mais um pouquinho com a gente. Tudo bem, Naira? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Marcos? Tudo bem por aqui, e vocês? Muitos Tranquilo. acontecimentos em 2026, né? Não, Muitas expectativas. No ano passado você veio aqui mais do que o Ricardo? E é importante, todas as vezes sóbria. Uma sobra eu também sei. Essa caneca. E ele foi Essa caneca viajar, é mandou carimbada. um vinhozinho para nós. Ô, Ricardo, como assim? É verdade. É que eu quero evitar a fadiga, então eu não venho muito, entendeu? Eu não venho muito. Bom, Luiz, dá um review pra galera. Eu não tava aqui no programa passado, né? Eu não tava... Fala, Rita. Deixa eu só dar uma provocada na Naira. Naira, a gente até tinha combinado, acho que o Ricardo ficou meio assim, coxambrado com essa coisa da bebida que ele está aí nessa caneca dele. Você já percebeu, a gente estava falando de Havaianas, você viu como os franqueados reclamaram, né? Como o faturamento caiu. E uma outra coisa que eu quero te provocar também. Agora estão revivendo a nova bomba, né? Eu já vi até que você está recebendo aí alguns vídeos do Grupo Salos, né? Da Sorridentes e tudo mais. Então, os teus associados vão crescer muito, né? A associação tem trabalho em 2026, viu? Porque é muita... Passou... Sabe aquele selo que você ia fazer, caso de polícia? Sim, eu tenho BO. Eu tenho BO. Pode fazer, que nós vamos começar a distribuir selo também, porque, olha, 2026 a coisa vai ser feia. Não vai ser fácil, não. É Grupo Salos, o pessoal da Havaianas, uns gostaram, uns não gostaram, uma guerra. E também tem agora as promoções, temidas promoções que chegaram antes do Natal agora, que a curva de venda ia acelerar para os franqueados. Estão queimando todos os panetone na Cacau Show lá, preço de banana, porque estão com os estoques lotados, longe da meta. Aquele caos. Vai ter serviço, Marcos. Não, eu até quero falar para o Luiz e para o Ricardo. A Naira teve a felicidade de ver que abriram pela quarta vez
a loja da Cacau em Rancharia, né? E, e é assim, não dá para acreditar, né? O pessoal persiste, porque é só uma revenda de produtos, né? Então, É isso mesmo. Mas aqui, na verdade, Riso, falaram que era uma loja, mas eu descobri que não é. É um rapaz que é revendedor, ele vende outras coisas, é uma loja multimarcas, e tá lá o panetone, as trufas e tal. E hoje ainda eu fui numa rede de farmácias que eu frequento bastante, e as meninas sempre falam, ai, que falta que tá fazendo a loja. Eu falei, vocês que estão sentindo falta, eu não tô. Aí elas falaram assim, ai, porque a trufa lá é mais cara, não sei o que. Eu falei, o cara é dono, ele é dono da loja dele, eu não era dona da minha loja, é diferente. Mas ele tá bem, e eu acho que é o que cabe para uma cidade desse tamanho. Entendeu? A viabilidade para uma cidade desse tamanho é isso, é ter um revendedor que traz alguns produtos ali, não uma loja daquele tamanho. O Riso estava falando das Havaianas, eu puxei no Google aqui, mas o nosso IBGE pode até confirmar, são 550 unidades. Então, assim, 400 ou 490 das mais antigas até. Então, assim, cara, a quantidade de gente atingida por um movimento errado da marca é muito grave, né? É muito sério isso, né? Eu acho que, assim, essas marcas que tentam aí querer se apoiar em pautas políticas, cara, não entra nessa, cara. Não faz parte. Ainda Empresa, mais num país que está polarizado cara, como o nosso. não né? tem nada a ver. Não tem cabimento algum. Seja de um lado, seja do outro também, né, Luiz? Não, Mas, polarizado Ricardo, do jeito você que tá imagina feia que a é uma coisa. questão de internet também, um pouco? Quando eu vi essa campanha, a única coisa que eu pensei é assim, é para isso mesmo. É para viralizar, é para... Quem que tava Então, mas falando tanto uma das coisa, Havaianas? Naira, uma coisa é viralizar, e se o intuito fosse viralizar, tinha ficado no ar. Mas viralizou só o efeito negativo. Isso viralizou mesmo. O efeito positivo não teve, porque o efeito positivo foi levar cliente para as outras lojas, porque você só vê gente pegando vídeo, jogando a Havaiana no lixo. Eu vi até de samurai, cara. O cara joga assim e fica cortando com espada. Mas, ô, Luiz, você pega uma marca como ela que tem, acho que 80%, 90% do mercado de chinelo, cara. Como é que pode fazer isso? Não tem cabimento. Então. Não tem lógica. Então, Ricardo, você consegue entender? Os últimos 2 proprietários das Havaianas, lembra, a Havaianas era Alpagatas, vinha da Argentina, né? Isso na minha época, que vocês não eram nascidos, né? Usei muito Conguinha, né? Depois veio Havaianas, que comprou e tudo mais. Mas os últimos 2 proprietários, na verdade, os últimos 3, foram a JBS, que vendeu para o Itaú, e o Itaú vendeu para quem? Para a JBS. É assim, e a JBS comprou com dinheiro de quem? Retroalimentado. Itaú. Não, com dinheiro do BNDES. Fica Mas, tranquilo. Riso, os irmãos batistas não são muito amigos do Lula. Eles não tem nada com o Lula, Não. tem? Não, né? Não, quem é o grande financiador do Lula também, através da irmã dos meus vizinhos lá das terras, Luiz? Setúbal, assim, o que financiam? A irmã? O Lula. Totalmente financiado, gente. Mas eu acho que a moral da história que vai ficar é isso. É o erro que os caras... Esse negócio de olhar para franqueado, de perder dinheiro, que vocês dois estão falando, isso não é importante. Importante é a campanha que foi feita para 2026. A gente tem que entrar o ano com o pé esquerdo. Não... Mas, sei lá, foi uma coisa... A licença poética se perdeu ali, né? Ainda mais, eu acho, no momento polarizado, né? Foi o momento, o timing da piada foi errado, né? Se quis ir para o lado poético, entre com os 2 pés, né? De cabeça, se joga, não, foi tudo errado. Então, mas eu vi um cara de marketing comentando, e o cara falou, cara, foi um erro muito parecido que aconteceu com a Budweiser. Sim, igualzinho. Que a Budweiser, que é uma
tradicional de pegar, de patrocinar esporte de carro, esporte de futebol americano, ou seja, coisas que tem alto nível de testosterona, vamos dizer assim, para não falar outra Cerveja coisa. do caminhoneiro americano, cara. Aí os caras vão lá e meteram um travesti pra fazer propaganda. Cara, E a Jaguar? destruiu, né? A Jaguar também. E a Jaguar? Então, E o outro aí da Volkswagen no Brasil? Polo. mas então os caras, Esquece, não sei, ficam forçando isso, essas coisas que contrariam o valor da marca. Assim, uma coisa é você querer fazer um rebrand da marca, né? Outra é você ir contra o valor da marca, né? Tipo, a Havaiana não tem nada a ver de ficar discutindo de política, é um negócio que o cara usa na praia relaxado, entendeu? Não é política, é relaxar. E outra coisa, né, Luiz? Sei lá. Pobre, rico, de direita, de esquerda, de centro, todo mundo usa Havaianas, cara. Uma parte Desculpe. Usava, né? Usava. Não, usa na praia só o nosso amigo sofisticado. Eu tenho 4, 5 pares. Eu uso 24 horas por dia. Eu não sei o que é sapato. Aí. A vida é outro. É a vida do aposentado, né? Do cara que não foi pra Albânia. Não, é a vida do cara que tá na Austrália. Ele chama do escritório dele, tem um mar no escritório dele. Você já viu o escritório dele? Ele manda vídeo pra você, né? Trabalhando ali no banco da praia, né? É uma beleza. Bom, vamos na pauta, Luiz? Vamos lá, O bora. Luiz vai dar um review aqui, Naira, pra gente seguir o programa passado e continuar esse assunto que é importantíssimo sobre a lei de franchise. Vai lá, Luiz. Pra quem não viu, né? Fica a dica, assiste lá. Aliás, de novo, você esqueceu, né? Mas é aquela história de assiste, vai lá, curte o vídeo, compartilha, aperta o sininho, compartilha, se inscreve no canal, todas aquelas coisas que o Ricardo lembra, mas hoje ele esqueceu. A gente tá de férias. Pós-férias tá esquecido. Mas no deixa eu último pedir programa aqui, anterior, se Luiz, você não viu, veja. Pelo amor de Deus, toquem o sininho. Pelo amor de Deus, a gente precisa muito. Pode continuar. Se você não viu, veja o último programa, que é esse. A gente vai continuar o papo do programa anterior, que a gente estava falando sobre as propostas que a Naira está discutindo, né? E de alteração da lei de franquia, levar por um grupo, por uma associação, as alterações da atual, a última mudança da lei, a nova lei de franquia de 2019. E aí ela listou. A gente no programa anterior falou de alguns problemas, os principais problemas que a gente que ela identifica, né? E aí eu vou ler rapidinho aqui. Franquias vendidas sem modelo de negócio validado ou testado, problemas com maquiagem contábil, ausência de auditoria independente, alterações unilaterais de contrato, royalties, preços de insumos, expansão predatória, isso é um gravíssimo problema, sem critérios de expansão, abertura de unidades em mercados absolutamente saturados, fechamento em massa sem investigação pública nem responsabilização, uma inadimplência tributária crescente, e aí tanto de franqueadora quanto de franqueados, porque os franqueados, como a gente discutiu no último programa, franqueado, cara, começa no Brasil e vai mudar a partir do ano que vem. O cara opera o tributo, né? Tá em dificuldade, o cara olha o dinheiro no bolso que tem que pagar o imposto no mês que vem e ele gasta esse mês, né? E a questão das câmaras arbitrais que são inacessíveis e caras e dificultam o acesso à justiça pro franqueado que já quebrou. Ou seja, o cara quando fecha uma loja no Brasil de franquia, o cara baixou a porta, mas quando ele baixou a porta, ele já antes vendeu o carro, antes ele fez um refinanciamento da casa dele, antes ele pegou e raspou os investimentos, talvez ele tenha pegado um empréstimo com o pai, com a mãe, com o primo e com o cachorro, penhorou o gato e ainda assim fechou o negócio, porque não sustenta. Então fica com uma dívida muito grande. Aí quando o cara vai precisar ir para a justiça para brigar, aí acabou o fôlego dele. E vai ter que pagar um caminhão de dinheiro para dar entrada no processo arbitral. Porque na arbitragem, diferente da justiça, você não consegue entrar com o processo. A gente já discutiu aqui alguns programas sobre isso. E aí a proposta dela, que a gente vai continuar agora discutindo, que ela chamou de uma criação de uma lei do franchising responsável, com foco em transparência, governança, capacitação do empreendedor. Vitinho, você quer jogar para a gente na tela? Tá na parte de proposta central, pode descer. Mais. Acho que é na página 3. Aí, diferencial, aí. Tá. A gente tratou bastante desses dois tópicos, né? Tornar obrigatória a aprovação da COF junto a uma pasta do Ministério do Comércio, da Indústria, antes da venda de qualquer unidade. Isso a gente
discutiu no programa anterior a exaustão, a questão, inclusive, eventualmente, dificuldade de colocar isso no Brasil, que já é absolutamente burocrático e... Mas ô Luiz, vamos lá, posso só dar meu ponto de vista em relação a esse diferencial? Cara, eu acho que isso mudaria tudo, não mudaria? Então, a gente discutiu a fundo várias formas de você dar essa transparência sem necessariamente você ter que pegar um documento e levar num órgão público. Porque um órgão público... Porque no Brasil você acha que eles iam pegar um órgão já existente e fazer? Não, eles provavelmente vão querer criar um órgão. Claro. Com mais gente, mais cargos comissionados. Né? Ou seja, o que a gente já está com... Mas eles vão inventar taxa para isso aí também, né? Tá, sim, mas já existe. Já existe. Se quiser pegar no INPI e registrar o seu contrato de franquia, você pode. Já existe uma taxa para isso. É só você levar e fazer. Você pode levar na Biblioteca Nacional. A questão não é o registro, e sim é o que ela quer brigar, não, a transparência. Então, mas aí no caso não seria o registro, seria a aprovação de um órgão. Isso então, ela não. Ô, Ricardo, pelo amor de Deus, a gente quer fugir. A gente quer fugir de um carimbo de uma estatal da Franchise Obras. Franchise Obras. Pelo amor de Deus. O que nós estamos querendo, e a gente, digamos, entre aspas, brigou com a Naira, é para a obrigatoriedade de tornar público, porque as pessoas não têm acesso. Nós não conseguimos ter a informação pela circular de oferta. Você vê a dificuldade que a gente tem para conseguir. É sempre um que consegue do outro, que puxa de lá, é meio que robô. Porque não é ainda um instrumento público de oferta em um negócio. Eu já te contei que nós discutimos muito isso. No programa passado a gente ficou um tempão nessa parte. Perfeito. Então, se você não viu, veja, porque essa parte a gente discutiu bastante. Bastantão mesmo. E aí, o próximo item do diferencial é vinculado, em que institui mecanismos de fiscalização e responsabilização por redes predatórias, garantindo que o empreendedor seja formado, preparado e instruído antes de ingressar no franchise. Também a gente discutiu a exaustão. Esses dois tópicos, a gente ficou mais da metade do programa só aí, né? E aí, pode baixar mais. Aí. Esses dois a gente passou... Manda, pode Luiz, falar. Só queria fazer um comentário. O Ricardo, por isso que eu decidi lançar gratuitamente o programa de como investigar e investir numa franquia do Franquia Sem Segredo. Ele não avisou, então acabou de... Bem, estamos avisando formalmente. Oficialmente agora está lançado. Ninguém está lançado. Pronto. Não, eu avisei e pedi autorização para o Ricardo. Não, você avisou no nosso grupo de WhatsApp, mas agora está todo mundo assistindo a gente. Não, público não. Agora está oficialmente lançado. Você que quer conhecer um pouquinho mais a fundo de franquias, YouTube já está online, Rizzo? Não. Semana que vem. Só depois de hoje. Então já vai estar online, porque quando a pessoa está vendo esse programa... Lembrando que a gente está no dia 5 de janeiro. É verdade. Já isso. Está online. Já vai estar. Entra no YouTube e assista lá como investigar e investir na sua franquia. No canal Franquia Sem Segredo. Sensacional. Tá maravilhoso. No canal Franquia Sem Segredo. Já curte lá, se inscreve no canal. Todas aquelas histórias. E uma dica importante, acho que era legal um franqueador, você que é franqueador, assistir também, para você entender o que não é para você fazer na hora de vender tua franquia. É ou não é, Rizzo? Especialmente tem um capítulo só sobre taxas escondidas. Esse não foi o curso que a gente fez alguns programas pegando extratos? Não, esse foi um curso que o Rizzo gravou em 2020. Então, e a gente já usou partes dele aqui. 2021. Usamos. Então, sim. Esse curso a gente já usou partes. Não, só um pedacinho da circular de oferta de franquias. Da COF. A gente fez... Mas a gente usou 5 minutos de umas 8 horas. Legal. Sei lá o que tem. Tem um monte. Vamos lá. Muito bem, tá dado o recado. Prossiga, Luiz, que a Naira tá esperando com vontade de falar. Tá dado o recado e o curso tá lançado. O curso tá na mão. Assistam, gratuito, bicho. É de graça. Vamos lá. Aí, a gente vai voltar a partir do item 3, mas só lembrando o item 1 e 2, os principais eixos do projeto dela, que seria essa questão de regulação e fiscalização, aprovação da COF por pasta ministerial, que a gente já falou que no way...
como condição obrigatória para franquear, auditoria e fiscalização periódica das redes. Isso também foi a gente linkou bastante, passou e bateu bastante nesse ponto, porque, de fato, se você jogar para o Estado, você não vai ter transparência, você vai ter mais burocracia e não vai resolver a dor que é o problema da transparência e do acesso à informação. E aí o item 2 é vinculado à auditoria, transparência, auditoria contábil e fiscal externa anual das franqueadoras. Ou seja, também é uma coisa muito complexa de você falar. O que eu vou pôr a KPMG, a Price, para auditar uma rede de franquia? E como que eu vou tratar? Eu vou tratar a Cacau Show, por exemplo, ou a Havaianas, igual eu trato uma rede de franquia que tem 5 unidades? E outra coisa, né, cara? Você pensa que tem um monte de auditoria aí que auditava lojas americanas, cara. Não, sim. Sem entrar nesse ponto. Entendeu? Sem entrar nessa... Não resolve, né? Não resolve. Sem entrar nesse mérito, né? Aí a gente chega agora, feito todo esse resumo, o item 3, né? Que aí a gente parou aqui no programa anterior, que é a viabilidade mínima. Exigência de que a rede possua pelo menos 30 unidades próprias em cada estado antes de franquear. A gente parou aqui, mas deu o Riso deu alguma opinião bem inicial para a gente continuar nesse programa, porque assim, de fato, o número é bonito, mas sem viabilizaria basicamente tudo. Sem chance, né? Imagina. Até porque a cobertura brasileira de território, você falar, não, eu tenho que ter 30 unidades em cada estado. Como é que você tem 30 no Amazonas, né? Dependendo do seu serviço ou produto. Não tem condição. Então, agora eu devolvo a bola para o Riso assumir daqui. Não, eu só queria passar logo para a Naira com 2 perguntas, Naira. Primeiro, nem é uma pergunta, é só uma coisa que eu lembrei muito de você, porque eu estava fazendo um vídeo sobre um programa que a gente vai gravar sobre o pessoal, o nosso amigo Davi Pinto, lá da Laser Fest, né, que está foragido e tal, e que saiu a matéria no Fantástico. E eu lembrei muito de você na hora que eu fiz o corte, porque a advogada pediu de um dos investidores que se fizesse uma auditoria, né? E aí ela fala que a auditoria não deu em nada, que estava tudo normal. Realmente foi, eu achei muito engraçado. Agora vai só agora minhas 2 perguntas. Uma, você... Nesse programa que a gente fez anteriormente, tem a ideia de fazer algumas mudanças na tua proposta? E a segunda pergunta é tua ideia mudar a atual lei ou ter uma nova lei? Que isso foi uma pergunta que me escapou da primeira vez que a gente esteve junto. Então, primeiro que... só fazendo uma ponderação sobre o caso da Laserfest. Para bandido não tem auditoria que funcione. É o que o Ricardo falou. O cara que auditava Americanas deu certo até dar errado. Então, não é o caso. A gente não está, né, nem entrando nessa seara. Que é possível e é factível fazer mudanças e que elas vão acontecer ao longo dessa discussão, com certeza, Riso. Com certeza, até porque essa é uma discussão que ela está assim, incipiente, a gente está começando ela, ainda a gente vai passar por muita coisa, por equipes jurídicas, porque a associação que tem a capacidade legal de levar isso, até os representantes que podem apresentar isso numa plenária, então é um caminho longo. Com certeza haverão ajustes aí, com toda certeza, não tenha dúvida. E é para isso mesmo, e esse espaço que a gente está tendo aqui no podcast de conversar é super legal, porque a minha experiência é infinitamente menor do que a de vocês que estão nesse mercado bem mais tempo, já viram outros mercados bem mais maduros, bem melhores no franchising. Então, toda essa experiência contribui para que seja montada uma proposta ainda melhor, com mais clareza, mais qualidade, tirando essas arefas que podem estar como é que fala? Excessivas, né? Como essa questão das 30 unidades. Por que esse número? Por que a gente chegou nesse número? Vamos pensar numa franquia grande, que tem aí 5.000 unidades, 3.000, que seja, 2.000.
Nós temos 27 estados na federação, com ICMS diferente, com taxas diferentes de entrada, e a gente tem barreiras também logísticas muito distintas. A gente fez curso lá com uma franqueada que a cidade dela, ela tinha o Boticário e a cidade dela ficava a 4 horas de barco de Manaus. Então, ela recebia o container refrigerado dela com mercadoria quase 50 dias depois da emissão da nota. Ela pagava a mercadoria na estrada, porque o prazo era 21 dias. Então, eu acho que não tem como mais as franquias serem todas formatadas ali no entorno de São Paulo, né? Para não falar Barueri, mas tudo acontecer ali com aquela realidade da grande São Paulo, sendo que a gente tem um Brasil que é um continente de diferenças, tanto tributárias, fiscais, operacionais, logísticas. Então, o número pode estar exagerado, mas isso não impede que o franqueador pequeno comece com 5 unidades no estado de São Paulo, e quando ele vá para o Rio de Janeiro, por exemplo, ele comece lá com 5 unidades também. E isso evitaria muito desses negócios que não se mantêm, principalmente nos extremos do país. Deixa eu te fazer um comentário, Naira. E é interessante a explanação que você fez, porque eu estou vendo diferente o que você está colocando, né? Eu estou tendo a compreensão, digamos assim. Mas eu queria fazer um comentário com você, até para reflexão e também para botar isso em discussão. Eu acho que nós temos aqui uma pequena confusão de um momento real que a gente vive no Brasil, que é franqueadores terem experiências sobre o negócio que eles estão vendendo. Então, esse é um estágio que ainda o franchise já está com quase 40 anos e não aconteceu, né? Não posso falar que eu ainda vou afirmar que a maioria das franquias, os franqueadores não conhecem o próprio negócio. Assim, eu diria que, sei lá, 20% dos franqueadores conhecem efetivamente e montaram a operação. Pode ver a quantidade de grupos, tal, que o cara pega qualquer coisa, monta qualquer negócio. O Luiz até mesmo tinha comentado com o caso do Arthur, né? Que estava lá do negócio das micro franquias, que vale qualquer coisa, né? Que nunca operar. E o segundo estágio, que é esse que você está pretendendo, é a experiência operacional em diferentes mercados, né? Como você deu o exemplo da Amazônia e você deu o exemplo de São Paulo. Eu te diria e eu te pediria que a gente tem que reforçar o primeiro item, obrigar os franqueadores a só lançarem franquias das quais eles tenham conhecimento operacional. Porque o conhecimento operacional do negócio não permitiria que ele lançasse isso em mercados inviáveis. Então, eu diria para você que a gente deveria separar, né? Porque se ele vai para qualquer lugar, de qualquer jeito, é tipicamente alguém que não conhece o próprio negócio. E eu concordo, porque quando a gente procura uma franquia, agora eu estou falando como franqueado, por que a gente faz isso? Justamente a gente está pagando ali o pedágio, a taxa de franquia, o royalty, porque a gente não tem aquela expertise daquele nicho, não tem o negócio testado. É exatamente isso que se compra numa franquia, né? É o conhecimento, mas não o conhecimento autóctono, viu? É o conhecimento, é o conhecimento empírico. A gente precisa. Não sei se todo mundo lembrou aí. Queria ver a cara do Ricardo e do Luiz. Mas é o conhecimento que é o conhecimento operacional, realmente. É o expertise, know-how. É isso que se compra numa franquia. Então, eu acho assim, chega a ser bizarro a gente pensar em franquias que o franqueador não tem nenhuma unidade, né? Eu concordo plenamente com isso. Isso é o que mais tem que ser reforçado
e de várias formas. E uma pergunta que você me fez que eu não respondi é: eu pretendo criar uma nova lei de franquias, eu, né? A sociedade como um todo. Ah, Esse projeto tem como objetivo criar uma nova lei de franquias ou alterar a já existente? Riso, o que for mais fácil. Essa é a minha resposta. No programa anterior eu comentei isso. Não foi uma pergunta do Riso, mas eu falei. Certamente o caminho mais fácil é alterar a lei do que fazer uma nova. Para você jogar para. Porque fazer uma nova é sempre uma encrenca, porque aí fica esse bando de político querendo ser o pai da criança. E como já está lá a criança, na realidade você vai cortar o cabelo, parar as arestas, troca a roupinha, não sei o quê. Então fica mais fácil do que você jogar uma. E de novo, um ponto legal que a gente falou, eu acho que no programa anterior, que foi exatamente eu acho que foi nesse ponto que eu falei que seria mais fácil fazer isso. Por exemplo, pegar o artigo 2º da lei, que fala do que é a franquia, e inserir ali um parágrafo sobre definições. Como existem muitas leis, boas leis, e contratos, é uma prática comum no contrato, você definir o que é. Então, você põe para fins dessa lei, se entende o que é know-how, o que é conhecimento operacional, o que são unidades franqueadas, você define, faz cláusulas de definições. Exatamente para acabar com esse negócio. Então, porque se tivesse escrito lá que o know-how é o conhecimento, porque aí você trava o que seria o seu conhecimento, o seu know-how, o seu saber fazer da operação do negócio. Aí você já vai deixar mais rígido, e rígido no sentido bom, não no sentido ruim. Rígido no sentido bom de você evitar que as pessoas achem... Tirar interpretações, né? Não tem porque o risco a gente teve aqui o programa sobre microfranquia com o Arthur. O Arthur falou, não precisa ter conhecimento. Como não precisa ter conhecimento para você lançar uma franquia, cara? Entendeu? Não, é um absurdo. Eu sim tenho. E não é à toa que, inclusive nessa lei, ficou a mesma questão dos balanços e demonstrações dos últimos 10 exercícios. Por quê? Porque se espera que a empresa da qual está vendendo para mim tenha um histórico de operação do negócio. Isso é o que está por trás da lei. Isso é o que está por trás do espírito do franchising desde sempre. Mas o problema é que esse povo desvirtuou tanto essas coisas com ao menos em parte, que ao menos em parte virou ao menos em nada. Entendeu? É isso que eu acho que a transparência começa por aí. Você falar, você tem que ter um negócio, você tem que ter operado para poder ir a público. E é uma oferta pública. Ir a público e captar a economia popular. Você está captando dinheiro do público. Porque hoje, já até respondendo a outra parte da pergunta, hoje, cara, essas aceleradoras a gente sabe, liga para qualquer acelerador agora. Quando eu fiz aquele programa, manda uma mensagem para qualquer uma dessas aceleradoras, fala, eu tô aqui, não sei, pega uma cidade no Piauí e fala, eu queria montar uma franquia tal que tem no seu portfólio. Os caras te mandam a COF e já mandam o Pix para você fazer. Ele não vai nem olhar a cidade, não vai dizer que tem, ele quer vender. Não existe esse negócio no Brasil inteiro, por isso que vende de qualquer lugar, o tempo todo, em qualquer lugar do país. Esses caras vendem qualquer coisa, por quê? Porque ele quer a comissão no bolso. Esse pessoal de broker. Fala. Deixa eu fazer um comentário para a Naira. Naira, o Luiz deu uma dimensão agora que eu acho muito interessante. Uma nova lei, você vai ficar suscetível ao tiroteio de todo mundo, inclusive dos grandes picaretas. Agora, uma mudança na atual lei, ela tem o respaldo de vocês todos, baseados numa experiência vivenciada, que tenha sido dolorida. Mas quando você quer mudar alguma coisa, você quer evoluir alguma coisa. Mas quando você quer montar uma nova, você vai estar muito suscetível a um tiroteio muito grande. Não, e além de um tiroteio muito grande, né, a gente vai estar com estilingue e os caras vão estar com uma ponto .40 lá, porque a gente tem do outro lado a Associação de Franqueadores, né, não é a Associação Brasileira de Franquias, é a Associação Brasileira de Franqueadores, e eles têm como pagar um ex-presidente da República para ser amicus curiae de uma ação
no STF. Nós não temos isso. Nós estamos inscrevendo o nosso projeto em editais de emendas parlamentares de 2026. Isso é um caminho, é um trabalho de formiguinha. Então, com certeza, o que for mais fácil e o que for menos custoso no sentido de apanhar riso, com certeza a gente corta o caminho ali, mas e vai ter, sim, algum parlamentar que, se Deus quiser abraçar a causa, vai se beneficiar com a projeção que seja sobre isso. Se ele fizer o trabalho dele bem feito, ele merece, né? Ele está lá representando. Então, eu não enxergo com tanta, como é que fala? Inclusive, essa coisa da polarização política é algo que não me afeta tanto. O pouco que eu trabalhei em Brasília, para mim, ficou muito claro que quem manda no Brasil criou essa polarização, como em outros países do mundo, para que a gente se divirta aqui, se entretenha, né, nas nossas estratosferas, mas quem manda, manda, se for o A, se for o B, se for direita, esquerda, centro, manda. Então, tomara que as coisas caminhem e frutifiquem. Esse é o caminho que a gente está tentando seguir, né? Mas é difícil, não é fácil. Não. Isso, e uma coisa que o Luiz falou, teve um ponto que eu pensei em colocar no estudo, mas ainda assim, é um ponto que nem estava no projeto que eu te mandei. Que para abrir um novo estado, por exemplo, a franqueadora deveria fazer um geoestudo, né? Geoestudo de viabilidade econômica. Aí eu falei, não, estou querendo demais, né? tá igual a franchise Obras, você falou, eu tirei. Mas é algo também que pode acontecer, porque o geoestudo de viabilidade econômica daria ainda mais credibilidade para o franchise nesse sentido. Eu já falei com franquias que falaram, na sua cidade a gente não abre, você se qualifica, mas a gente abre na cidade mais próxima sua, aí, 100 quilômetros, 80 quilômetros. Então, tem como fazer bem feito, né? Não é o fim do mundo. Dá para todo mundo vender franquia, trabalhar. Eu percebo isso, é que a gente tem aí uma galera que quer tudo, de todos, e faz essa transferência de renda, vai pegando dinheiro aí da economia popular, de pessoas que não têm lastro financeiro ainda para dar esse passo, ilude as pessoas com esse discurso de empreendedorismo fácil, acessível, e só para tomar o dinheiro, porque ele sabe que daqui 2 anos vai ter outra pessoa naquele lugar. Não mais que isso. Riso, esse eu deixo para você, da parte do estudo de geolocalização. Não, é que quando eu estava fazendo toda a revisão no chamado Franquia Sem Segredo, no como investigar e investir numa franquia, eu estava nas partes iniciais e estava vendo, assim, tem o último capítulo do primeiro módulo, né, do primeiro passo, as obrigações do franqueador e as obrigações de um franqueado. E nas obrigações do franqueador eu sou muito enfático, né? Ele que tem que escolher, tem que avaliar, ele tem que processar as informações para ver se o ponto e o mercado realmente podem receber o negócio dele. E aí, mais para frente no curso, eu logo lembrei que eu tenho um grande capítulo só sobre localização. Por quê? Porque eu sei que é o franqueado que também demanda isso. Porque ele quer botar um negócio na casa que ele herdou do pai dele, na cidade dele. E ele quer forçar a bola. Ele não pergunta qual é qual o meu ponto é afeto para qual tipo de negócio. Não, eu quero aquela franquia porque eu acho que vai dar legal aqui. E aí, é nessa que o trouxa entra nesse barco de qualquer maneira, né? Eu lembro muito de você, Naira, discutindo, né? A gente avaliou o mercado, a gente viu o que estava acontecendo perto daqui e tudo mais, mas a gente acreditou que poderia fazer acontecer, né? Eu até vou só complementar, você até poderia fazer se o franqueador tivesse do teu lado na hora das compras,
né? Mas como você entrou numa franquia de marca e produto, ele fica feliz da vida, o diabinho. Olha, mais um pedido, manda para a rancharia, né? Exatamente isso, Risa. É a sensação que eu tenho. Que na minha loja não faltou venda, não faltou operação, não faltou compra, não faltou execução. O que faltou foi lucro, margem de lucro. Não, Naira, não. Faltou mercado, Naira. Faltou mercado. Não faltou, Risa, uma cidade de... Naira, um negócio sazonal que vende em 2 datas do ano, você Mas não, tudo bem. se não Vamos tiver pensar um que o negócio é franqueado que sazonal. gosta. Vamos Oi. pensar que o negócio é sazonal. Ó, pensa comigo. O negócio é sazonal. Não é a minha única fonte de renda. Imagina que é um, vamos pegar um outro tipo de negócio que não é franquia, que é sazonal, safra. É 2 vezes no ano, dependendo da cultura, 3 vezes no ano. O agricultor vive daquilo ali, com o dinheiro que ele ganha 1, 2 ou 3 vezes no ano. O problema do negócio não é a sazonalidade, o problema do negócio é a inviabilidade econômica por conta de uma taxa, de uma quantidade absurda de taxas não previstas em contrato, não prestada contas. Isso comeu a margem de lucros. A gente saiu da marca, Rizzo, uma margem de lucro líquida de 4,5%. Nossa. Como que você erra? Entendeu? E eles prometiam você quanto, Naira? mil para ganhar R$ 4.500. Oi? Quanto eles prometiam na COF de taxa de retorno? 12%. Menos da O meu metade. estudo, a minha auditoria prévia para o processo que a gente vai entrar questionando as taxas não contratuais, ela está na finalização. E é exatamente isso. A gente contratou 2 peritos do Supremo para fazer esse estudo, fazem 6 meses, está finalizando agora, desde a abertura da loja, com todos os documentos. A lucratividade é muito baixa. A lucratividade líquida. Aí, ó, chega agora na campanha de Natal, que era hora do quê? De ganhar 40% do lucro anual, 30%. Os caras começaram ontem a soltar promoções de 50% de desconto na segunda unidade, ou seja, 25% de desconto na compra do cliente. Se a COF fala em 12% de lucro líquido, como que você dá 25% de desconto no preço de venda? Eles dão 25% de desconto na compra? Óbvio que não. Eles estão dando 50% na segunda unidade, 40% na segunda unidade, de produto que é hypado nessa semana. Ou seja, o franqueado esperou 6 meses para fazer um caixa e não vai fazer. Porque ele vai trocar a figurinha e, na melhor das hipóteses, ele vai empatar a campanha. E daí? E janeiro? Só para dar um dado de realidade, né? Isso que a Naira está falando aqui, para mim, não é franquia. Isso é formação de preço para entubar o franqueado. Em alguns momentos parece, né, que a Naira está discutindo o preço que ela deveria ter participado, os franqueados, com o franqueador. Porque é assim que é a franquia, né? Não é vender para o franqueado. O franqueado não é um revendedor. O franqueado é um comprador privilegiado. E nesse caso do teu exemplo, como a gente vai entubar, que promoção que a gente faz para o franqueado. É completamente doido isso. Essa é a maioria das franquias no Brasil. O negócio de franquia não funciona desse jeito. Você imagina se o McDonald's vai fazer promoção de hambúrguer para vender para o franqueado. É uma piração completa, mas continua, só queria chamar atenção para isso. Não, e aí... E vai além do surreal, porque eles fazem a promoção, aí eles colocam lá 10 reais de RTM, que é Reserva Técnica de Margem, num produto. Aí eles falam assim para os franqueados agora:
porque está todo mundo desesperado, porque a rede teve um turnover esse ano gigantesco, então tem muito franqueado novo. E eles não sabem fazer essa conta. Aí eles mandam assim, não, lá no RTM que você comprou as unidades com uma reserva técnica de margem, naquele pote vai estar esse valor do desconto que você está operando por esses dias. Agora, se você der mais desconto do que o que a gente deixou no seu pote, não tem ressarcimento. Então, cuida aí do seu estoque, hein? Você imagina. O franqueado tem que trabalhar no balcão 10 horas por dia em pé e tem que cuidar ainda, fazer a conta. Se ele vendeu o produto X, Y da promoção com RTM, aí você põe aquele emoji da Nazaré fazendo cálculo, sabe? Porque é aquilo ali que eles imaginam que o franqueado vai parar para fazer. E vai além, porque se o franqueado não vender na promoção, ou seja, ele não autenticou no PDV dele todas as promoções que ele comprou com essa reserva técnica de margem, vem um boleto da diferença de margem para você pagar. Sem nota. Entendeu? É sobre isso. Esse tipo de penduricalho que vai sacando o dinheiro do caixa. Por isso que é importante uma auditoria. Eu entendo quando vocês falaram, uma KPMG vai travar a roda, o caso das americanas, tudo. Mas, gente, a gente tem que começar por algum lugar. Não tem como. Mas Nara, nesta franquia que eu ajudei a montar nesse mercado, a auditoria é feita pelos franqueados, porque eles sentam para definir qual o volume que eles vão comprar e qual o preço que eles querem pagar pelo volume que eles estão comprando. E quais são as condições que eles vão fazer para que no varejo eles tenham lucro. E do lado deles está o franqueador. Mas no exemplo que você está dando, os lados são opostos. Não está do lado dele, está na frente dele o franqueador. E eles têm a cara de pau de chamar o consultor de campo, que nada mais é um tirador de pedidos e um entubador de produtos. E isso no Brasil é a coisa mais comum que existe. As pessoas entendem que o consultor de campo é um consultor que tira pedidos, é um consultor que vai lá te empurrar dizendo aquilo que ele falava lá para você, que vai dar certo, que cabe mais, que na hora que você não recebeu, não é você que tem que ligar para o fornecedor, é o franqueador que tem que estar do seu lado e ter um plano B, C, D, E, porque a rede, a lucratividade dele, que é royalties, depende do produto chegar na hora certa, no momento certo, para que a rede tenha os benefícios. Desculpe, acabei fazendo um discurso, mas essa franquia que você está falando, para mim, ela não existe. Não, e outras. E o consultor de campo, além desses pontos que você falou, ele ainda é o cara que chega lá com o tabletzinho e vai marcando todos os itens que depois vão virar multa, se você brigar comigo. Tem mais esse ponto. Exatamente. Então, se você não me avaliar direito aqui, ó, eu vou colocar uma multinha para você, porque o totem não estava na posição correta. Exatamente. Exatamente. Mas isso entra no próximo ponto. Tudo isso que a gente está discutindo agora entra no próximo ponto desta parte de eixos do projeto, que é o item 4. Coloca lá, Vitinho. Aí. Responsabilidade solidária. Franqueadoras respondem, né, ou devem responder por prejuízos causados pelos modelos inviáveis. Né? E aí a gente entra nesse ponto de novo, o problema é que a gente vai ver os problemas, e ele tudo converge para a mesma questão, transparência. Ou seja, é transparência nas informações, transparência no conhecimento, transparência na COF, transparência no que eu estou entregando de modelo de negócio. Por quê? Porque se eu tenho um modelo de negócio que, assim, ainda que fosse só marca e produto, mas... tá, então eu sou só um franqueado revendedor dos seus produtos, chocolate, sandália, o que for. Tá bom. Agora, o problema é que vem sempre uma surpresa nova depois. Vem uma taxa, vem
um pedido diferente. Ah, vamos fazer uma promoção para a rede. Não, mas e como eu comprei o estoque, como faz? Não, agora a gente faz um conta corrente lá para frente. Ou seja, é tudo unilateralmente, sempre alterado pela franqueadora, no curso do contrato, sem que sejam feitos aditivos contratuais, sem fazer qualquer mudança nos manuais de franquia ou em algum outro documento. Ou seja, é simplesmente sempre imposto pela franqueadora. Exatamente. E além da imposição, é uma coisa assim que deixa muito claro que eles têm a certeza da impunidade, sabe? De que nunca vai acontecer nada. Porque não é falta de lei, né, Luiz? Nosso país tem leis. Até, em alguns momentos, ele é até bem travado aí. Mas, por outro lado, não tem consequência. Uma vez o Riso falou isso e é verdade. A pessoa faz, e ali na frente ela faz um acordo e ela vai fazer isso daqui a um tempo de novo. E alguns poucos chegam no final do contrato com algum fôlego para brigar na justiça, porque é caro, é dispendioso. E daí, voltando à questão da formação, e principalmente da transparência, que é onde a gente toda hora passa por ali. A questão da transparência, ela vem entre pessoas que já estão amadurecidas e entre organizações que são sérias. Para essas organizações, infelizmente, igual a que eu participei, ainda precisa da força da lei para o cara correr atrás. Porque senão ele não vai fazer, porque ele não tem essa predisposição. Ele não está disposto a. Então, mas quando você... até, por exemplo, de que forma você, nesse projeto de lei... Porque a gente está discutindo uma proposta. E aqui falar que as franqueadoras têm que responder por prejuízos causados por modelos inviáveis. Se eu fosse olhar a lei como ela está hoje, ou seja, eu vou pegar a lei, é a lei, Código Civil, Código de Processo Civil, ou seja, se eu não fosse ter alteração, um modelo que eu consiga provar que é inviável e que eu consiga provar que você me vendeu esta coisa inviável prometendo ou dizendo que ela era viável, eu hoje, no estado atual, eu consigo processar e conseguir uma indenização. O problema é isso que ela falou agora. Quando chega no final do contrato, o cara tem grana para processar, porque vai ter que ter perícia, é um processo longo, tem que contratar advogado, tem isso, e tem se tiver na Câmara de Arbitragem, então, ferrou. Não, aí é outros 500. Entendeu? Então, quer dizer... Porque às vezes você tem que entrar com uma ação prévia. Porque eu não consigo imaginar... Porque assim, se você propor... Porque nós estamos aqui discutindo as suas ideias de uma proposta de lei ou mudança de lei, o que for. Eu não consigo... Quando você, em lei, usa termos vagos, o termo vago, ele é um buraco negro. Ele vai atrair tudo lá para dentro. Então, se você colocar na lei, a franqueadora... Vamos imaginar se existisse assim. A franqueadora responderá por prejuízo causados. Já está escrito lá. Né? Hoje a lei já fala que ela responde por informações imprecisas ou inverídicas, não sei o quê. Mas se eu colocasse ainda mais, falando que a franqueadora vai responder por prejuízos causados em decorrência do modelo que se prove inviável. Cara, é uma prova diabólica isso. Provar que o teu modelo de negócio é inviável. Porque se aparecer que tá dando certo, ferrou. Já derrubou a se eu tenho narrativa. 10 franqueados fazendo um processo, ou tem uma associação, como no seu caso, entrando com o processo, representando um monte de franqueados, mas deu certo, o modelo não é inviável. O modelo não é inviável, perfeito. Mas aí você vai discutir as razões da inviabilidade. Desculpa. Oi, por exemplo, aí entra a variável da geolocalização. Nem tudo que é viável para a Grande São Paulo é viável para o Brasil inteiro, entendeu? Ô, Naira, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou te dar uma frase que eu fiz e aí você interpreta do jeito que você quiser. Lá vem. Tá. Folheto de shopping center que mostra a viabilidade do mercado para você ter uma loja lá, mente mais do que bula de remédio. É uma verdade. É um vendedor, né? Não, é que as empresas de geoprocessamento,
são iguais às empresas de pesquisa. Elas perguntam para você qual é o resultado que você quer que dê. Então, assim, eu tive uma vez, tinha uma empresa que eu usava, e eu tive uma discussão porque, sabe o que ela fez com um cliente meu? O meu cliente contratou ele, depois de muitos anos, contratou eles para eles avaliarem a mudança do mix de produto de uma série de lojas em São Paulo. Mas assim, mas você não pode mudar o mix. O que está errado é a localização, não o mix. Não, não, mas é só para a gente ver que é para o franqueado continuar lá. Então, está errado é a localização. Então, o que eu queria te dizer é que eu gostaria que você trabalhasse demais para que o franqueado tenha essa informação, que ele se obrigue a averiguar, porque o que vai acontecer é igual loja de shopping center. Eles vão te apresentar um folheto bonito de geoprocessamento, da geofusion, da geomarketing, de o que você quiser. Assim, é incrível como se faz isso com a maior facilidade. E tem gente que ganha muito dinheiro. Os dois nomes que eu dei aqui são de empresas que fazem isso. E eu não posso afirmar que eles são mentirosos, que eles não são. Mas eu não posso balizar a decisão de um franqueado de investir num determinado negócio porque tem um estudo de geolocalização. Sabe o que eu queria? Assim, eu queria mesmo assim, tipo, aquilo que você fez, que a melhor geolocalização é você conversar com franqueados que já estão no negócio. Não, e outra, Mas acredite, até nisso, né? Se faz malandragem. Por exemplo, o selo da ABF, o selo de excelência em franchising, é feita uma pesquisa com os franqueados. Adivinha quem são os franqueados que são indicados para responderem à pesquisa? Quem contratou a pesquisa. Não tem jeito, cara. Eu me lembro, eu não quero nem dar nomes, mas os meus amigos, dirigentes aí de algumas empresas falaram assim, fica tranquilo, tinha até um manualzinho, tinha um manual, como ganhar o selo de excelência da BF, assim, é na vida tem muita malandragem. E aí tem uma coisa, eu não quero fugir do assunto de geolocalização, mas eu quero dizer o seguinte, a grandeza da tua ideia é melhorar o nível de informação das pessoas que vão comprar. e Assim, essa é a crença que eu tenho em cima da dor que você está colocando nesse projeto. Ô, Riso, com certeza esse é o cerne não só desse projeto, mas de tudo que aconteceu comigo esse ano. Porque assim, eu poderia muito bem ter feito o que eu acabei fazendo, né? Porque como que você sai de uma situação dessa igual eu saí? Você senta, desmonta tudo, põe num depósito, pega todos aqueles cacarecos, joga fora o que dá, o que não dá, põe num depósito, senta e vê quanto devemos, como vamos pagar. Isso aqui a gente pode ajuizar, isso aqui a gente tem que negociar agora, isso aqui a gente tem que começar a pagar hoje, porque vai dar problema. Tudo isso é sofrível, custoso, sacrifica a família, a gente tem que adiar planos, reorganizar tudo. Esse é um primeiro ponto. Eu poderia muito bem organizar a minha vida, né? Se eu pensasse assim, eu não quero mais me desgastar. E ficar quietinha no canto, ir para casa chorar, né? Só que daí você pensa, quando eu entrei, não tinha nada na internet, não tinha ninguém falando para ninguém. Problemas, assim, tão mensuráveis. Às vezes a gente via um ou outro comentário muito vago. Franquia é uma furada. Só quem vende que ganha dinheiro. Mas era algo vago que não dava para você tomar uma decisão. Então, isso é como o Luiz citou, um termo vago numa lei, um termo vago no conhecimento, ele abre um espectro, uma janela imensa de discussões.
Na verdade, toda essa briga, essa coisa da imprensa, aproveitar quando a imprensa veio atrás de mim para falar, toda a minha família foi impactada, eu fui parar em blog de fofoca, minha cara virou um thumbnail no YouTube, mas eu não me importei. Por quê? Primeiro, que a vida real que a gente leva é essa de trabalhar, de construir, de projetar as coisas para o futuro. Segundo, que não é justo as pessoas passarem 30 anos como essa empresa, destruindo as pessoas, as famílias, a economia popular e não ter essa abertura para o conhecimento, Riso. Eu conheço franqueados que estão na rede que não sabem calcular o próprio royalty a pagar todo mês. Mas Não aí, sabem como. já não interrompendo, Hã? já interrompendo, é aquela história que a gente não pode ir para um lado nem para o outro. A gente tem que olhar a dor e entender os problemas. Isso que você acabou de falar é assim, o erro do outro não pode justificar o meu. O franqueado não saber calcular o custo de mercadoria vendida dele, não saber contas básicas que o empreendedor tem que saber sobre a operação do negócio dele, né? A questão do impacto tributário, se eu der o desconto, como que eu fico... Toda essa conta, isso é o cara que... Ele também errou. Porque se eu estou entrando num negócio, eu não posso entrar no negócio de paraquedas, assim, que é aquela história que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes. A compra do impulso. O cara comprou porque tá apaixonado, o cara comprou porque tá amando. E outra coisa, né, tem muita gente preguiçosa também, né? Porque assim, a internet tá aí hoje pra você aprender. Então não é igual no tempo da Barça, que você não tinha onde informação, de buscar informações. Tá fácil. Então o cara que não sabe, vai estudar, pô. E o cara tem que buscar essa informação. Não é uma mão... Não é uma mão única da franquia que a franquia tem obrigação. A franquia é obrigada a transmitir o know-how operacional do negócio. Isso é uma verdade. Agora, eu também preciso, do lado de lá, ter um esforço, porque ainda tem essa visão muito romântica e, assim, se você conversar aquela história, conversa com seus amigos no final de ano agora, quando você for pra praia, quando você almoço, pergunta pras pessoas, o que acha de franquia? A pessoa vai falar, não gosto desse negócio, que o franqueador ganha dinheiro, não sei o quê, ou o cara vai ter uma visão mais romântica, achando que ele é um negócio que vai atrair dinheiro mais fácil porque eu estou antecipando ou pulando etapas se eu fosse fazer eu mesmo. Só que é muito top. Você compra uma moto, não precisa trabalhar, aluga uma moto para você não, e você ganha muito são 50 dinheiro. motos, né? Não, agora, esse dia tinha promoção de comprava 2, já entrava. Já entrava na franquia. Tá campeão. Então, mas aí o cara montando essa estrutura, ele precisa entender que ele precisa ir atrás das informações. Exatamente. Porque não é assim aquela visão romântica de dia 1, levantei a porta, estou faturando, que é uma beleza, porque a marca automaticamente coloca 100 clientes a cada hora lá para dentro. Não é assim. Não é assim. E mesmo empreendedor... Cara, eu tenho um franqueador, e aí já juntando 2 assuntos, Naira. Um sobre essa questão de geolocalização e outra dele. Ele abriu uma nova unidade agora própria. Cara, ele vai lá todo dia e ele roda o shopping. Ele mesmo. Por quê? Porque ninguém melhor do que ele para conhecer o próprio negócio. Ele tá lá todo dia, conversa com outros lojistas e vai, tenta entender como funciona o shopping. Por quê? Que é aquela história que o Riso já falou, o Estevão falou aqui também já, sobre a questão de shopping e de... o shopping vai vender, o vendedor do shopping vai pintar aquele mundo ideal. Passam 70 mil pessoas por dia aqui na sua porta. É só você pôr os caras pra dentro. Ele vai vender, mas você precisa conhecer o negócio. Esse é um ponto. E segundo... Eu acho que aí sim, porque que é um dos pontos principais, não é o estudo em si de geolocalização, mas o franqueador que não tem unidade própria, ele não pode dizer para mim, onde é melhor cara abrir. lavada, Exato. Que ele sabe onde funciona melhor, qual Exato. é o ponto do negócio dele. Perfeito. Esse cara que abriu agora num outro shopping, abriu faz uns meses, bons meses já, uma unidade franqueada, cara, eles ficaram, acho que levou uns 6 meses para eles escolherem um ponto para uma franqueada nova, porque ele ia lá e falava, tá legal isso aqui, não, esse imóvel não é legal. Ele tem as dores do negócio, ele sabe o que dá certo e o que não dá. Agora, como você pode, em sã consciência, dizer para mim que vai dar certo o negócio se você não opera o negócio? Então, E ainda na parte, né? Na parte daí da qualificação, que eu entendi o teu ponto de falar assim, que o franqueado também tem que
saber fazer as contas e cuidar do negócio dele. Eu super concordo com isso, eu não estou isentando nenhum franqueado aqui de fazer a parte dele, a lição de casa dele. O problema é, primeiro, quem coloca o franqueado para dentro da franquia? Quem seleciona a capacidade dele de lidar com aquela loja? A conta bancária. Franqueador. Quanto que o cara tem de dinheiro na conta bancária? É isso que seleciona. Esse é o critério de Isso ficou seleção claro de pra mim. 89% das franquias. É isso. Mas, num segundo momento, a pessoa tem que sentar uma hora e fazer as contas, etc., e estudar, e se qualificar. Então, eu vou te colocar num segundo momento. Dentro da franquia, você estudou, fez as contas, fez tudo, fez o DRE, viu que os números não estavam batendo, falou para a franqueadora, levantou a mão, gritou, pediu socorro, e ainda assim nós temos uma resposta vaga do tipo, é a sua gestão. Então, esse tipo de parágrafo, esse tipo de objetivo desse projeto é justamente para tentar trazer um pouco de moralidade nessa sequência de fatos. Tá, você vai colocar para dentro só pela conta bancária? Então assume o BO. O Naira, risco também vai ser seu. Naira, deixa eu te fazer duas colocações. Vamos ver se eu consigo ser rápido. Uma delas é uma historinha rápida que está rolando no LinkedIn agora. Uma executiva que acabou de assumir há menos de 4 meses uma grande rede de franquias que vende produtos para franqueados e fabrica produtos para franqueados, postou aquela coisa maravilhosa, assim, ela sentada no produto, olhando dentro da fábrica, que não é, eu conheço a fábrica, é um centro de distribuição, e falando aquelas coisas assim, estou aqui sentada onde tudo começa. E aí eu escrevi para ela, não é uma boa foto. Onde tudo começa é nas suas lojas, você conversando com clientes. Faça igual o Ray Kroc, faça igual o Pivete. Não sente na fábrica, sente na loja. Vá conversar com as pessoas. Está com 4.900 e não sei o quanto impressões, comentários. Só que eu quero te completar essa história. Assim, no outro dia, ela colocou uma foto na loja. Mas esses 4.000 está rendendo por causa da quantidade de puxa-saco que está falando. Nossa, que maravilha! Você entendendo a essência da operação. Então, a percepção das pessoas é completamente diferente do que a gente está colocando. Segunda colocação que eu quero te fazer. Como eu faço os cortes, eu fico prestando atenção para pegar os detalhes, para criar a manchete, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma pergunta que eu te fiz, né? Que foi, poxa, mas você não viu no treinamento que a loja que você estava montando em rancharia não era aquela mega não sei o quê, que não... E aí você falou assim, nossa, primeiro, eles não me deixaram ir no treinamento, foi meu marido que teve que ir. Segundo, o meu marido, no primeiro dia da parte contábil, ligou assim, fecha tudo aí, porque eu não quero que você tenha esse negócio. E aí você segurou o teu marido, né? Você falou, não, ele é japonês, é sim, sim, não, não, né? Não tem. E aí eu te pergunto agora, eu pergunto para você, como influenciar as pessoas através de uma lei para elas não tomarem a decisão que você tomou, contrariando seu marido. Mas eu entendo que é absolutamente natural. Sabe por quê? Porque você fala assim, eu me conheço, eu sei que eu faço acontecer nesse lugar aqui e nesse negócio aqui. Mas quando você não tem o franqueador do teu lado comprando o produto, quando você tem o franqueador do teu lado vendendo o produto, você está na mão dele. Fala aí. Exatamente isso, Riso. Essa é o cerne da questão. Usar todo esse fumo, inclusive essa parte que eu falei para você, eu falei assim,
o Wade foi claro comigo, ele falou assim, ó, perde sinal, sai fora, porque a conta E, não fecha, tal. Eu lembro disso, eu lembro bem disso. E depois até a gente teve até dentro de casa aquela história que depois, quando eu quis vender a loja, ele falou, não, vamos tentar mais um pouco. Então, você tem noção de como tem muitas variáveis? Então, é justamente isso que eu quero deixar claro para as pessoas, porque as pessoas vão tomar a decisão delas. Às vezes é o sonho da vida, mas que esse sonho seja o menos dispendioso ou o menos prejudicial para a vida delas, no sentido de olhar para os números e entender que os números estão mentirosos ali, que estão te apresentando um DRE mentiroso, ou que tem ali sinais, red flags já, de que a coisa não vai dar certo. Nós tivemos alguns sinais, mas é o que eu te falei, eu já tinha feito pagamentos, eu já estava dentro da loja. Eu estava lá conversando com o cliente, com o movimento, tal, e num primeiro momento a loja sim parecia lucrativa. A gente começou a ter uma enxurrada de taxas em 2022, que a coisa perdeu-se a mão completamente. Mas até 2022, até o auditor um dia me ligou, ele falou, escuta, eu estou no meio aqui, eu estou em 2021 e a tua loja deu lucro. Eu falei, sim. Ele falou, ué, não entendi. Eu falei, não, ela não foi deficitária o tempo todo. Ninguém é louco de ficar 6 anos operando em prejuízo. Só que no momento, aí é que tá. No momento que deu ruim, no momento que a conta não fechou, você levantar a mão para o seu franqueador e falar assim, não dá lucro. Essa taxa que está aqui não cabe no orçamento. A gente está vendendo 1 milhão e tanto nesse ano e não está vendo dinheiro. E ele saber, porque depois, quando tudo foi para a mídia, e eu tive o feedback de gerentes e consultores de campo, e pessoas dentro da empresa que entraram em contato comigo para falar assim, você está certa, a gente era treinado para falar isso. A gente sabia que vocês não tinham lucro. Naquele ano, naquela campanha, que aquela taxa, tarará, foi fulano que inventou para cobrir o rombo de ciclano. Senhor. Mas tá pagando o parque, não tá? É Tá isso pagando, que é importante. Tá pagando. William Wonka. Então é isso que é importante. Willy Wonka. Então, assim, ele criou... Teve uma entrevista que ele comprou agora, comprou não, ele deu na Isto É. Que ele fez uma frase que eu concordei plenamente com ele. Ele falou assim que onde ele está não dá para ficar. É realmente, eu concordo. Concordo muito com ele. Porque onde ele está, não dá mais para ele ficar sendo franqueador vendendo taxa. Naira. Ou ele realmente volta a cuidar do negócio como uma loja de chocolates, ou ele vai fazer o parque. Mas daí ele pega os bilhões dele, que ele tem no instituto, em imóveis, na fazenda, e faça o parque dele. Agora ele está esmirilhando os franqueados para fazer esse parque. Naira, pra gente dar continuidade, Riso, pra gente dar continuidade, que o tempo nosso tá voando hoje, estourando. Então. O Luiz vai seguir com as pautas. Vitinho, põe na tela aí pra gente... Precisamos fechar isso hoje, né? Né? Não, veja, esse item 5... Fala, ou Riso. não, né? Ou a gente vai ter que fazer um novo programa. Ai. Aí é canaira. Se ela falar que topa, tá tudo certo. Né? Não tem jeito, porque sabe qual é a nossa contribuição? Muito mais do que tentar alterar a lei que a Naira está propondo, é divulgar esse tipo de bate-boca que a gente está tendo aqui. Exatamente. E as pessoas precisam acordar, gente. Acordar para entender também que isso pode acontecer num negócio próprio. Às vezes você está andando com um negócio próprio e num determinado momento aquele nicho de mercado acaba ou tem uma mudança. Gente, o meu pai foi quitandeiro. Não sei a idade do Luiz e do Ricardo, mas aqui no interior a gente chamava de quitanda. Em alguns lugares chamava de sacolão. O meu pai era bananeiro antes disso. E plantava roça. Depois ele foi trabalhar no Ceasa. E daí ele teve essa quitanda por 40 e tantos anos. E fornecia o Estado, e fornecia a prefeitura.
E num determinado momento, os supermercados engoliram os açougues, as quitandas, Sim. as lojas de Tupperware, várias coisas, porque eles cresceram. O meu pai ainda ficou até os anos 2000 com essa quitanda aberta, por quê? Porque ele tinha uma clientela muito fiel. Mas tem uma hora que para de se pagar, e é a hora de você chegar e falar assim, esse negócio não existe mais porque o consumo mudou, o consumidor mudou. Então, isso que aconteceu com a Cacau Show em 2022, muitos franqueados, assim como eu, levantaram a mão e falaram assim, a minha loja não está dando lucro, está vendendo horrores e não está dando lucro. Então, onde está indo o dinheiro? A gente pensa que está sendo roubado, a gente vai fazer as contas, a gente põe a culpa no Estado, fala que é o imposto, mas não, a gente tem que ver que também existe esse tipo de golpe e tem que tirar essa romantização, igual o Luiz falou, que tem gente que olha para a franquia e fala, é só eu ir lá que o faturamento é certo, o dinheiro é certo. O faturamento até pode ser certo, Luiz, porque a marca tem uma força de puxar o cliente para a loja. Isso eu não posso negar. Você abre com a marca e como uma marca grande, ela puxa assim, ela traz o cliente. É como vender Coca-Cola. Mas não adianta você vender Coca-Cola e não sobrar nem um centavo no seu bolso. Qual a vantagem de vender? Naira, você volta? Volto, Tá feito o convite, você volta? E aí, em Piracicaba? Quem Volto. sabe aqui Finalmente, presencialmente. né? Seria legal, seria muito bom, viu? Só vem quando o Ricardo tiver. Né? Não sei quando você vai estar de novo. Não, eu tiro mais umas ferinhas, eu tô precisando. Tô muito estressado, entendeu? Tô muito estressado. Esse ano não vai ser fácil, 2026 não vai ser fácil. Mas tá feito o convite mais uma vez e a gente vai concluir, terminar de falar desse assunto, como o Riso disse, que é muito importante. O mais importante é as pessoas entenderem, ouvirem e não saírem comprando qualquer coisa de qualquer um. Não, e outra, mesmo assim, mesmo de outros assuntos, sempre que você vai levar para algum, seja a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso, levar projetos, levar ideias, tem que ser precedido por um amplo debate. Senão, passa essas leis lixo que a gente vê por aí. O cara passa de madrugada sem debate. Então, quanto mais debate você tem, mais ideias boas vão surgindo, porque ninguém é dono da verdade. Mas pega uma opinião que você deu, uma opinião que a Naira deu, uma opinião que o outro deu, uma opinião que o outro deu. Você junta tudo isso, dá um caldo. Claro. Eu acho que é esse caldo que ela está querendo com essas conversas, com esses debates, com essas propostas. Acho que é esse caldo. Porque tem coisa que, de fato, a gente já viu aqui que não vai. Né? A franchise em Brás não vai rolar. Agora, atingir os objetivos com propostas críveis, coisas que, de fato, possam contribuir para aquilo que pessoas por aí vendem do franchise íntegro, eu acho que se caminha para essa integridade, eu acho que esse é um ponto positivo. Com certeza pode dar certo, né? Riso, suas considerações? Minhas considerações Naira, mais uma vez, muito obrigado. E eu tenho certeza que a gente está fazendo um trabalho e um serviço maravilhoso para melhorar o franchise no Brasil e para fazer com que as pessoas façam uma compra de franquias de uma forma mais consciente, sem chororô, sem vitimização. Obrigado. Lembrando, Tá o curso lançado. tá no YouTube um curso que o Riso vendia, era um curso pago, que ele falou assim, Ricardo, vou abrir esse curso de graça para quem tem interesse em conhecer um pouco mais do mundo do franchise e está pensando em comprar uma franquia. Então, entra no YouTube, Franquia Sem Segredo, assiste, que vale muito a pena. E é um conteúdo assim, eu já assisti esse curso, é sensacional, é maravilhoso. Não, e aproveita e assiste uns episódios nossos também aqui também. Manda bala. Naira, obrigado. Naira, você vê como o povo mente. Ele já assistiu, não. Ele que produziu. Fui obrigado a assistir. Fui obrigado a assistir. Fotos dele, eu vou colocar fotos dele, que é isso que eu estou fazendo, como co-participante em agradecimento. Olha como é falso. Não, vale a pena, eu já assisti. Mas eu tava lá, assisti, fui obrigado a assistir, Luiz. Tava lá, aqui nesse canto, né? Lá, eu vivi. Gente, eu que agradeço, estou à disposição, agradeço aí a toda a contribuição. É exatamente isso que o Luiz falou. Essa lei de 2019, inclusive, Luiz, eu não encontrei consulta pública até hoje.
então não sei nem se houve Não, consulta para ela. não teve, Não não. teve, né? Então. Consulta pública foi ali na BF. Por isso é que a gente chama de a lei McDonald's, porque favoreceu a locação, sublocação, que é o que o McDonald's queria, era só isso. Era só arrumar esse quartinho, né? Então, mas tem outros quartinhos agora para a gente arrumar. Eu estou super disposta, agradeço o espaço e estarei de volta quando vocês quiserem. Valeu. Obrigado, Naira. Riso, um abraço. Luiz, começando o ano com o pé. Direito, óbvio, né? Claro. Direito, óbvio. Direito. Até o próximo Franquia Sem Segredo. Valeu, gente. Fala para mim que você assistiu o curso todinho. Diz para mim. Inteiro, diz. de cabo a rabo.